Vivemos em um mundo cada vez mais conectado, onde os jogos evoluem a cada dia que passa. O cassino agora cabe na palma da nossa mão. Mas o que acontece quando o azar deixa de ser apenas um risco e vira rotina para milhares de jovens? Para entender como chegamos até aqui, é preciso voltar no tempo e explorar as origens dos jogos de azar, desde os primeiros dados encontrados em túmulos sumérios, passando pelas apostas feitas nas arenas romanas, ou até mesmo nos cassinos luxuosos do século XX. Até hoje não é possível definir com exatidão quando e onde os jogos de azar surgiram. O que sabemos é que a sua prática acompanha a humanidade desde os tempos mais remotos, como na Mesopotâmia e no Egito com seus jogos de tabuleiros, na China com os seus dominós, em Roma com os seus dados e no Japão com seus baralhos, entre tantas outras civilizações ao longo da história da humanidade. Com o passar dos séculos, os jogos de azar foram se adaptando às culturas e atravessando fronteiras até chegar ao Brasil. Os jogos chegaram no Brasil no século XVI, trazidos pelos portugueses. Os resquícios afirmam que seriam cartas e dados. Foi no século XVIII que as primeiras casas de apostas começaram a surgir, impulsionadas pelo sucesso das corridas de cavalos, passatempo que só as classes mais altas da sociedade participavam na época. Em 1892, o Barão João Batista Viana, administrador do Zoológico do Rio de Janeiro, lançou o tão conhecido Jogo do Bicho, com a iniciativa de aumentar a arrecadação de fundos. Apesar de ilegal, o Jogo do Bicho se espalhou rapidamente por todo o país e permanece até hoje com seus símbolos e referências marcando presença especialmente nos carnavais. Em 1917, nascia a Loteria Federal, moldando o que hoje conhecemos como uma das principais formas de apostas oficiais do país. Curiosamente, no mesmo ano, o governo de Venceslau Braz decretava a proibição dos cassinos e de todos os tipos de jogos de azar. Mas apesar das repressões, as apostas não desapareceram, apenas passaram a florescer nas sombras da ilegalidade. Com a chegada de Getúlio Vargas ao poder, em 1934, o cenário mudou drasticamente. Os cassinos foram legalizados, marcando o início da chamada Era de Ouro dos cassinos. Durante esse período, eles movimentaram a economia, impulsionaram o turismo e geraram milhares de empregos. Sob forte influência da moral conservadora e da pressão na Igreja Católica, o então presidente Eurico Gaspar Dutra decretou o fechamento dos cassinos em todo o território nacional. O decreto caiu como um baque, milhares de trabalhadores ficaram desempregados, hotéis e casas de espetáculo perderam o seu brilho. Mas, como já havia acontecido antes, o fascínio popular pelo jogo não desapareceu. Ele apenas mudou de endereço. Nas últimas décadas, uma nova face do jogo emergiu com força entre os jovens: as apostas esportivas online, conhecida popularmente como bets. Impulsionadas pela tecnologia e pela paixão nacional pelo futebol, essas plataformas se espalharam rapidamente pelo país. O que antes era escondido em porões ou nas entrelinhas da loteria, agora brilha em camisas de times e em canais de streaming. Os jogos no Brasil nunca desapareceram, apenas se adaptaram à cultura e agora ao algoritmo. Com promessas de dinheiro fácil, linguagem acessível e forte presença nas redes sociais, as bets se tornaram parte do imaginário digital. Para muitos, elas representam diversão, já para outros, uma armadilha que, com a falta de informação, pode levar a um abismo profundo. Porque os jovens são mais suscetíveis a se envolverem e se viciar nesse tipo de jogo. Até os 25 anos, o cérebro humano ainda está em desenvolvimento. Então, a última parte a amadurecer é justamente a que controla o impulso, o vício e a noção de risco. Ou seja, o jovem tende a ser mais impulsivo, quer tudo para ontem e tem mais dificuldade de lidar com a frustração.
Os jogos de azar oferecem recompensas rápidas, aquela sensação de ganhar fácil. E o pior, tudo isso vem disfarçado de entretenimento e normalidade, impulsionado por aplicativos viciantes e influenciadores digitais que vendem a ideia de que apostar é divertido, lucrativo e até necessário para ser descolado. O impacto na vida dos jovens é alarmante. Há quem perca tudo: o dinheiro da família, os estudos e principalmente a saúde mental. Em casos extremos, adolescentes se envolvem em furtos, fraudes e até ameaças. Tudo isso para cobrir apostas perdidas. E junto com tudo isso, vem um mergulho profundo na ansiedade, na depressão e, em muitos casos, na tentativa de suicídio. A explosão dos jogos no Brasil gerou uma crise de saúde pública e um movimento sem volta. E agora, chegou também no centro do debate político. Em 2024, foi instalada a CPI das Bets, uma comissão parlamentar de inquérito criada para investigar possíveis esquemas de manipulação de resultados de jogos, lavagem de dinheiro e o impacto das plataformas digitais sobre os jovens. Como de costume, nas CPIs brasileiras, o que começou com a promessa de uma investigação séria, logo ganhou contornos de espetáculo. Sempre um vídeo que nós baixamos, por favor. Ó. Ah, não, aí não. Eu chupei o trem, acho. Aí o Tigrinho soltou a carta. O Tigrinho soltou a carta? Aham. O que é isso? É um ganho. Aí se completar, eu ganho. Se ele completar aqui, eu ganho. Então, tá. Completou. Completou, você ganhou. Aí eu ganhei R$ 120. Aí eu paro ou continuo? Mas a pergunta que fica é: quem está ganhando com isso e quem está perdendo? No centro dessas discussões não estão só os lucros, as leis ou as plataformas. Estão ali milhares de jovens brasileiros desamparados, invisíveis e cada vez mais vulneráveis a um sistema que transforma o vício em produto. O futuro das apostas no Brasil ainda está sendo escrito. A escolha é coletiva, mas as consequências são individuais.